Olha, e se eu te dissesse que tem algo que você não entendeu? E se eu te dissesse que Jesus não se encaixa na sua descrição? E se eu te dissesse que seguidor de Cristo não significa automaticamente cristão? E só porque você acredita na fé não significa que Jesus não acreditava na submissão e convicção. Olha, você diz que Jesus era Deus e que Deus desceu. Nós dizemos que Jesus era homem porque Jesus era dependente. Nosso Deus é todo grandioso e não pode ser compreendido. Você diz que Deus foi assassinado ou acredita que ele fingiu? Veja, Deus nos deu cérebro e lógica, mas acho que Deus queria que os usássemos em todo o resto, exceto neste tópico. É como usar uma cruz e proclamar que ama Jesus quando, se Deus foi assassinado na cruz, a cruz realmente não deveria nos agradar. Quero dizer, você usaria um machado se ele fosse usado para cortar sua mãe em pedaços? Veja, é isso que acontece quando você acredita na fé, mas deixa de acreditar na razão. Veja, costumávamos adorar o Criador até que Satanás nos transformou na criação. Começamos a adorar as pessoas e negligenciar aquele que as criou. Começamos a acreditar que Deus havia morrido. Mas como um Deus poderia ser criado? Um nascimento milagroso e, portanto, o Filho de Deus foi gerado. Veja, a criação de Jesus foi fácil, mas você parece ter esquecido que Deus diz ser. E é exatamente como com Adão. O conceito é complexo demais para a igreja simplesmente compreender. Mas ele foi o criador do universo, pelo que sabemos, ainda mais. E daí se não podemos vê-lo, quero dizer, por que você está agindo como se nosso universo fosse pequeno? Quero dizer, ainda há muito que ainda precisamos explorar. Quero dizer, ainda há tantas coisas que como seres humanos ainda não vimos, tocamos, ouvimos ou enxergamos. Quer dizer, nossos olhos não conseguem nem lidar com a visão do sol. Então, como podemos lidar com a visão de nosso Senhor? Veja, Jesus costumava orar, mas, na sua opinião, para quem ele orava? Quer dizer, se Jesus fosse Deus, certamente ele orava, não adiantaria nada. Ou ele só exigia isso quando precisava saber a verdade, como quando Deus não tinha certeza se era a estação da fruta. Ou talvez ele orasse quando havia algo que ele não podia fazer, como quando ele disse, eu mesmo não posso fazer nada. Mas você entendeu que não havia nada que ele não pudesse fazer. Veja, ninguém costumava adorar a Jesus. Então pergunte a si mesmo, por que seu conceito é tão direto, mas deixa tantos confusos? Veja, Jesus pregou um Deus, mas a igreja falhou em praticar. E quero dizer, você não precisa ser tão burro para saber que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1 não vai necessariamente te dar um passe em matemática. Veja, a igreja disse 3 quando Jesus disse 1. Jesus disse Deus quando a igreja disse Filho. Jesus nunca disse me adore. Em vez disso, ele disse ore. Mas você escolheu adorar a Jesus apesar de tudo o que ele costumava dizer. Você começou a pensar com sua emoção e se esqueceu de pensar com sua mente. Acho que você não prestou atenção quando Jesus disse nosso Pai, mas nunca disse meu. Você afirma ser um seguidor de Cristo, mas ainda escolhe comer porco. E vocês se dizem cristãos, mas nas suas igrejas estão ocupados bebendo vinho. E só para esclarecer, eu amo Jesus. Na verdade, eu o amo mais do que a vocês. Porque quando Jesus disse para fazer algo, eu realmente fiz. No entanto, não estou conectado com a igreja nem com a Bíblia. Veja, eu amo Jesus como meu profeta, mas me recusei a adorá-lo como um ídolo, assim como ele queria e proclamou isso como pecado. Então, realmente não importa se eles não o deixam entrar porque Jesus nem gostaria de estar na presença de pessoas adorando um ídolo dele. Um ato de Deus, um raio, passou direto pela mão estendida de Jesus. Isso não pode ser uma coincidência. Antes de continuar, há algo que preciso mencionar. A adoração a Jesus é uma invenção humana. Ele nunca pediu sua adoração para que pudesse lhe conceder proteção. Em vez disso, ele pede que você alterne suas orações em outra direção, para Deus e somente para Deus, e ore para que ele as aceite. E saiba que só porque você ama Jesus não significa que ele sinta o mesmo sobre sua afeição. Veja, aquilo em que você acredita é exatamente aquilo que ele desprezava. Na verdade, é tudo o que ele desprezava. Veja, a adoração da criação vai contra a própria mensagem que ele transmitiu. Então você começou a seguir uma religião e a chamou de amor disfarçado, porque o amor pode ser bom, mas o amor pode ser cego. Gigante Jesus não existe mais.